Olá, terça-feira, 27 de outubro de 2020. Como falei no último vídeo, vamos iniciar o assunto da nova alienação fiduciária de bens móveis, criada pela Lei 13.986 de 2020, a Lei do Agro. Eu digo nova porque ela juntou algumas características já existentes, algumas coisas previstas na legislação, outras criações jurisprudenciais, juntou dois ou três dispositivos e acrescentou ainda mais. E é esse acrescentou ainda mais que eu acho que pode gerar discussões. A lei acrescentou ao artigo 8º da Lei 8929 de 1994, que criou a CPR, 3 parágrafos. Hoje, pela exiguidade do tempo, que não queremos nos alastrar demais, vamos falar só do parágrafo 1º. O parágrafo 1º diz o seguinte: a alienação fiduciária de produtos agropecuários e de seus subprodutos poderá recair sobre bens presentes ou futuros. Aqui está o grande diferença do que já existia. Fungíveis ou infungíveis, consumíveis ou não, cuja titularidade pertença ao fiduciante, devedor ou terceiro garantidor, e sujeita-se às disposições previstas na Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o Código Civil, e na legislação especial a respeito do penhor rural e do penhor agrícola e mercantil, e às disposições sobre alienação fiduciária de bens infungíveis, em tudo o que não for contrário ao disposto nesta lei. Bem, aqui um pequeno parêntese para falar de uma impropriedade da lei, aliás, bastante comum nessa lei aqui. Nessa não, na 13.986. E na legislação especial a respeito do penhor rural, do penhor agrícola. Bem, penhor rural é gênero, penhor agrícola e penhor pecuário são espécie. Isso está lá na Lei 492 de 1937, que criou o penhor rural e que define que a distinção exata entre os dois, que na verdade é uma distinção do objeto. O parágrafo único do artigo 1º da Lei 492 diz o seguinte: o penhor rural compreende o penhor agrícola e o penhor pecuário. O penhor rural compreende o penhor agrícola e o penhor pecuário, conforme a natureza da coisa dada em garantia. Se forem animais ou subprodutos de animais, será penhor pecuário, se não, será penhor agrícola. Não dá para entender por que o legislador aqui colocou só o rural e o agrícola como se fossem duas coisas diferentes e não colocou o pecuário. Quer dizer que não cabe alienação fiduciária sobre animais ou sobre carne? Eu creio que não é esse o caso, eu acho que é mais uma falta de cuidado que se verificou muito nessa lei. E a falta também de atenção, porque o penhor rural é muito amplo. O penhor agrícola, ele tem diferenças dentro dele que parecem coisas de outro mundo. O penhor de eucalipto é de 7 anos, 10 anos, 14 anos. O penhor de algodão, 6 meses. O penhor o ciclo da soja é 100 dias, 120 dias, 110 dias. Então, são diferenças que o tempo, a jurisprudência se encarregou de arrumar, a legislação ficou do jeito que estava, e agora o legislador piorou o que já tinha, porque a legislação a respeito do penhor rural e do penhor agrícola, não citando o penhor pecuário. Então, ou citava os 3, ou apenas o penhor rural, que compreende os outros 2. Mas, enfim, isso acredito que também seja de menor importância, mas é uma questão técnica inobservada. O que eu entendo que vai gerar muita polêmica aqui é a possibilidade de se fazer alienação fiduciária de bens futuros. O que significa isso? Significa que aquela safra que sequer foi implementada ainda pode ser objeto de alienação fiduciária. Isso até então somente ocorria no penhor. Por quê? Isso foi de vital importância para a implantação de centros agrícolas no Brasil inteiro. O centro-oeste brasileiro
esse crescimento, essa pujança do centro-oeste brasileiro tem muito a ver com a existência do penhor. O penhor foi de fundamental importância porque arrendatários não tinham imóveis para dar em garantia hipotecária, e assim, mesmo a garantia hipotecária por vezes era insuficiente, a garantia pignoratícia ela se tornou um meio eficientíssimo, tanto que a CPR, que foi criada em 1994, embora ela admita qualquer tipo de garantia, ela praticamente é uma garantia de penhor. Existem outras formas, inclusive a alienação fiduciária já era prevista no texto original, mas o que sempre se viu foi o penhor agrícola, um mecanismo eficientíssimo, ajudou muito aos produtores e ajudou muito aos credores, deu lastro para eles. Agora, por questões, principalmente pela questão da recuperação judicial, que vamos falar no outro dia, que hoje não dará tempo, mas principalmente por essa questão, se pegou uma coisa que funciona há quase um século e deu-se uma roupagem de alienação fiduciária. Eu penso que isso não pode não atingir o objetivo de dar maior segurança, né? Sem contar que há uma inversão completa aqui, que falaremos outro dia, onde se procura proteger a parte mais forte. É isso que está acontecendo. Mas, enfim, a alienação fiduciária tem duas características fundamentais. Uma é a transferência do domínio e a outra é a transferência ficta da posse, certo? Então, como que você transfere o domínio de uma coisa que não existe? O artigo 66 da Lei 47/28, que disciplina o mercado de capitais e que foi introduzido pelo Decreto 911, que trata da operacionalização da alienação fiduciária e da busca e apreensão, famosíssimo esse decreto, teve algumas alterações depois também pela Lei 10.931, o artigo 66 da Lei 47/28 começa assim: alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel. E o que é domínio? Domínio é o poder de usufruir, de ter a coisa, de ser dono daquela coisa. E como você terá esse exercício de fruir, gozar, dispor, reaver, aquele conceito todo no domínio de uma coisa que não existe e que poderá vir a não existir? A safra pode se frustrar, o agricultor pode não plantar por uma série de razões, enfim, é meio difícil de você encaixar no conceito jurídico o domínio de uma coisa que não existe. O Código Civil permite a compra e venda de coisa atual ou futura? Permite. O artigo 483 trata disso. Mas ele fala que nesse caso da compra objeto coisa futura, ficará sem efeito o contrato se esta não vier a existir. Então, a alienação fiduciária de coisa futura deveria seguir a mesma regra. Se a coisa não vier a existir, tornou-se sem efeito contrário. Porque como que você vai, embora o domínio seja resolúvel, você transfere o domínio. Como que você irá juridicamente transferir o domínio de algo que não existe? Então, o legislador, ele simplesmente pegou o conceito do penhor, que é amplo. Na próxima vamos falar dessa diferença de penhor comum e penhor rural, que é grande, que é enorme. E da importância do penhor, assim, eu acredito que o penhor rural é um dos institutos mais bem pensados no direito. Um deles funciona. Agora você pega e deturpa a situação porque eventualmente a alienação fiduciária não é objeto de recuperação judicial e o penhor é. Eu creio que isso é no mínimo temerário. E veja, quero deixar claro, eu não estou fazendo nem apologia à recuperação judicial, nem estou dizendo que o devedor deve questionar isso aqui. Isso aqui é previsto em lei, a lei tem eficácia, tem vigência. Quem aparecer com uma CPR com garantia de alienação fiduciária de bens futuros, irá registrá-la, está tudo certo. Mas eu imagino que o próprio credor, que às vezes imagina ter uma garantia
uma segurança total, ele possa se deparar lá na frente com alguns questionamentos. Por quê? Porque se criou um instituto novo e mais, não se alterou o artigo 66, que trata da alienação fiduciária conceitualmente, não se alterou o artigo 66B, que foi incluído pela Lei 10.931 de 2004, que é aquela lei que criou a afetação imobiliária, e que aí estabeleceu a possibilidade de alienação fiduciária de bens fungíveis, até então só possível em bens infungíveis, e aí a jurisprudência foi dizendo que podia ser bens consumíveis, que podia ser bens perecíveis, foi criando isso e agora juntou. Então disso, a primeira coisa é que essa alienação fiduciária de bens futuros, na minha opinião, ela não casa com o nosso ordenamento jurídico, com o que se tem em relação à transferência de domínio. Você criou uma transferência de domínio totalmente fictícia e prevendo a possibilidade, inclusive, dessa coisa não vier a existir, se transferir para outra, enfim. Se pegou uma coisa que tem um funcionamento já há bastante tempo, um funcionamento bom, e é como se você pegasse um chassi de um carro e jogasse outro carro, outra carroceria em cima. É mais ou menos isso que, na minha visão, foi feito. Tem muito mais para se falar disso, tem outros, tem o parágrafo 2º, tem o parágrafo 3º, tem a questão das recuperações judiciais e o reflexo que isso pode ter. Enfim, conversa para muito tempo, mas hoje já se estendeu bastante. Falaremos disso noutra oportunidade. Boa noite.